Bom, vamos lá. Nesse vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês com um tema que eu gosto muito de falar também, que é sobre relacionamentos saudáveis. O que realmente nós precisamos entender que são características de um bom relacionamento. E talvez você esteja vendo esse vídeo porque você está se perguntando, será que o meu relacionamento é saudável? Será que eu entendo? E talvez você se pergunte com o meu questionamento, com a minha reflexão, mas as pessoas não sabem quando é saudável? Infelizmente não. E em centenas de pessoas que eu atendo nesses últimos 12 anos, né, principalmente focado em relacionamentos, eu vim me construindo, né, com esse foco durante esses anos, não intencionalmente, né, a vida foi me levando para isso. Eu percebo que muitas pessoas vivem relacionamentos tóxicos, abusivos, porque não entendem, não conseguiram entender ainda alguns pontos que são, ou melhor dizendo, características que são essenciais de um relacionamento saudável. Isso me levou também não só a escrever meu primeiro livro, Despertar Emocional, como também o meu último livro, O Amor Sem Correntes. Ambos tem na Amazon, o Despertar Emocional tem na versão física, o Amor Sem Correntes só na versão digital, e os links estão aqui na descrição caso você queira adquirir-os. E pode adquirir porque o valor está muito bacana e vale muito a pena, vale muito a pena. Eu escrevi, eu os li e digo, tá top, tá? Tem muitos livros bons e esse tá entre os bons também. Vamos lá. Nessas últimas semanas, eu atendi algumas pessoas com um certo padrão de relacionamento em que algumas coisas não estavam alinhadas, né? E aí são características que eu entendo que elas não são saudáveis. Primeiro, eu até anotei algumas características aqui que eu queria trazer pra vocês, mas algumas outras coisas estão me vindo na cabeça que eu tô lembrando. E pra você que tá chegando agora, o meu papo é sempre assim. É sempre como se eu estivesse sentado com você aí conversando. Então você pode estar lavando louça, pode estar dirigindo o carro, você pode estar limpando a casa, você pode estar aí trabalhando. Esse é o nosso papo aqui. Tá? Raramente eu trago alguma informação visual aqui na tela, porque o meu papo é bater papo com você, né? E uma das coisas é, primeiro, não aceitar você como você é. Isso é uma característica extremamente importante. Muitas mulheres, lembrando que isso não vale apenas para as mulheres, o que eu tô falando, para homens também, mas como eu atendo, na grande maioria, 95% dos meus atendimentos são mulheres, é um público feminino, tá? Eu vou falar desse ponto de vista. Então, muitas mulheres, elas acabam percebendo, me relatam, ou então eu percebo e trago essa informação para elas, seja no atendimento de tarô, ou no atendimento terapêutico, na constelação, enfim, não importa, em que elas deixaram de ser o que elas são. Porque o outro não aceita você como você é. E nós temos que entender que antes de entrarmos numa relação, nós tínhamos características, nós tínhamos uma identidade. Quer dizer que a gente tem que assumir, a gente tem que ser 100% o que a gente era quando a gente era solteiro? Não, porque a dinâmica muda. Você tá agora se relacionando com outra pessoa, existem novos acordos, existem concessões que você vai fazer, que a outra pessoa vai fazer, existe uma troca, existe um equilíbrio ali. Porém, é extremamente importante que dentro dessa troca, né, muitas vezes dessa nova adaptação que você vai ter, que não é uma adaptação forçada, é uma adaptação que você decidiu ter. Muitos acabam, com o tempo, se anulando, muitas vezes porque o parceiro começa a não aceitar aquilo que você sempre foi. Então você precisa aceitar, né? Precisa ter uma aceitação, melhor falar de uma forma geral, você precisa haver uma aceitação de quem você é. Se você é uma pessoa que sempre foi extrovertida e que você é da religião X, eu não posso esperar que a partir do momento, e isso eu vejo bastante, né? Essa questão da religião, que você entrou nesse relacionamento e essa pessoa é de outra religião, ela querer converter você. Se você entendeu que a conversão para essa nova religião é importante, faz sentido, ok, beleza, faz parte, processos, ciclos que entram, fecham. Agora, eu preciso compreender que
eu não preciso aceitar e que o outro não precisa aceitar, melhor dizendo, a minha religião. Ou eu vivo bem com opiniões diferentes e religiões diferentes e tá tudo certo, ou cada um pro seu canto. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Uma característica que a gente pode dizer como saudável numa relação é o outro aceitar você como você é, na sua plenitude. Tá? É claro que você vai se moldando, é claro que você vai melhorando, você vai evoluindo. Mas é importante entender que o outro precisa te aceitar como você é. Outro ponto importante também, isso normalmente gera muitos problemas, principalmente casais que são mais imaturos, mais jovens, isso acontece bastante. Mas tem casais mais velhos, mais maduros, quando eu digo mais maduros, né, acima de 35 ou 40 anos, até mais até, que acontece isso, que é não aceitar o passado do outro. Vamos lá. Todos nós temos um passado. Todos nós, quando entramos na relação, muito provavelmente, pelo menos o público que eu converso aqui, já teve no mínimo uma relação anterior. E essa relação, ela teve os seus níveis de intensidade, de coisas boas e de coisas ruins. Quando você entra numa relação, a história do outro, ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser honrada. E o que é isso? É eu olhar para a história do outro e falar assim: obrigado, viu, por você ter saído para eu ter entrado. Eu não tô menosprezando, tô dizendo, aquela pessoa que estava antes com você, ela saiu e então eu pude entrar. O mesmo vice-versa. Só que aquela história, aquela relação, ela teve uma história. Momentos de intimidade, de prazer, tá tudo certo. Isso não quer dizer que você tenha que ficar falando sobre a sua história do passado, ou então que o outro tenha que falar da história dele. Você tem todo o direito de falar, olha, e na verdade é o que eu acho mais saudável. Você quer falar do seu passado, mas com restrições. Eu não quero saber da intimidade, eu não quero saber disso. Na verdade, eu entendo, aceito, tá ali, mas eu quero ficar sabendo dos detalhes, das intimidades, do que você tem, porque aquilo é a sua história, eu não quero saber disso. Aceito, não recrimino, você não é o seu passado, você não é a sua história, né? Porque você é o que é hoje e tá tudo certo. O problema é quando eu não aceito e uso o passado da pessoa, no qual eu nem fazia parte, como ponte para discussão, ponte para atacar alguma coisa na cara, enfim, aí a conversa ela degringola, perdi, ela degringola, agora não consigo falar. Agora deu trava-língua, não consigo falar. Ela cai, ela vai ribanceira abaixo. Dregringola? Não consigo falar, agora não consigo. Deu trava-língua aqui. Escreve pra mim como é que escreve a palavra, porque agora até eu esqueci agora. Não vou tentar, que senão vai perder o foco. Vai perder o foco do vídeo aqui, mas vamos lá. Então eu tenho que aceitar o passado do outro. Eu tenho que aceitar o meu passado e eu tenho que aceitar o passado do outro. Eu não preciso ficar revivendo o passado. Eu não preciso ficar... Nem pergunte sobre o passado. Gente, não fica perguntando sobre o passado do outro. O que você fez, o que era, como não era. Gente, o passado do outro é o passado do outro. Do outro com o outro. E cabe a pessoa que tá com você com o outro que esteve com ela. O seu passado com outra pessoa cabe a você e a outra pessoa. Tá? É isso. Ponto. Outro ponto importante também que a gente precisa, né, que é uma característica, né, de um relacionamento saudável, é aceitar a família do outro. Eu posso não concordar, eu posso talvez não ter afinidade com a família do outro, somente mãe e pai, mas eu tenho que aceitar que aquele pai e aquela mãe existem e fazem parte. E eu tenho que respeitar. Isso é extremamente importante. Respeitar a família do outro. Se eu não respeito a família do outro, se eu ataco a família do outro, normalmente esse relacionamento ele vai entrar num buraco em algum momento. É batata isso, né? Pra eu falar é batata, eu já tô dedando a minha idade aqui. Então, assim, não vai ser legal, tá? Outro ponto importante. Eu tenho que validar as características do outro. Ou seja, o outro me conheceu assim, não me conheceu? Beleza.
Eu tenho uma forma de ser. O outro, ele tem que me valorizar. Se não existe valorização, não existe bom relacionamento. O outro, ele tem que chegar na minha vida. Eu podia falar listas aqui, né? Não deixa de ser, mas eu quero tentar trazer um panorama um pouco mais amplo para vocês entenderem. O outro, aquele com quem eu me relaciono, ou melhor dizendo, como é que tem que ser essa relação? Essa relação ela tem que ser de soma para ambos os lados. Então a pessoa com quem eu estou me relacionando tem que ser uma pessoa que soma na minha vida e não uma pessoa que me coloca para baixo, que me suga. Assim como eu também tenho que somar na vida da outra pessoa. Uma relação saudável é uma relação onde ambos crescem, onde ambos se apoiam, onde há confiança. Aonde, sabe, você não fica pautado na desconfiança, muitas vezes até porque você teve, né, traumas com traições, etc. E aí você tá jogando esse trauma, é porque eu fui traído lá atrás, tenho medo de ser traído por você. Se eu tenho medo de ser traído num próximo relacionamento, nem entre no relacionamento. Vai cuidar na terapia dessa sua desconfiança. Dessa insegurança, perdão, porque a desconfiança que você tem no outro, ela parte de uma insegurança com você. Se você, né, os ciúmes normalmente, quando o ciúmes ele tá, é normal sentir ciúmes, faz parte dos ciúmes, é natural, porém a excessividade dele, que gera uma possessividade, gera uma obsessão, ela vai ser prejudicial. E ela parte de uma insegurança que eu tenho, porque eu vivo na desconfiança. Então a confiança, ela é construída com base na coerência, nas palavras, nas atitudes, sempre com transparência, com responsabilidade emocional, claro, responsabilidade afetiva. Sem confiança, o que é que cresce? O controle. É óbvio, vai construir o controle, vai crescer o controle, perdão. E aí vem os ciúmes, e aí vem o desgaste. Numa relação saudável, existe o dar e receber, tem que ter equilíbrio. Não posso somente eu me doar. Eu tenho que receber também. Tem que ter reciprocidade. Se não há reciprocidade, não tem como o relacionamento ser saudável. Uma hora, eu vou estar num papel que a gente chama, né, na terapia a gente coloca como papel de mãe. Você está sendo a mãe na relação. Você faz. É só você é a mãe daquela relação, ou o outro é o pai da relação. E se você é a mãe da relação, é porque você se permitiu entrar como mãe e o outro se permitiu ficar como filho. É por aí, né? Trazendo os arquétipos aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, precisa ter reciprocidade. Nenhum relacionamento, ele dura se não tiver reciprocidade. O relacionamento, ele pode até ter anos de relação. Mas não existe mais relacionamento. Né? Você se doa todo dia e o outro só recebe, é uma relação unilateral. A construção ela é diária. Principalmente quando a gente entra na fase do amor. Mas o que é a fase do amor, Alex? Eu já tô há 6 meses com ele, com ela, eu amo ela. Não, você não ama. Não é o suficiente pra você amar. Você tem um carinho muito forte, você tem uma paixão. Eu sempre brinco que paixão é estar a par do chão. Eu sempre brinco que paixão é você entrar no banheiro pra fazer o número 2 e você tá pensando na pessoa. E você tá alegre ali, pensando na pessoa. Amor é quando você entra no banheiro pra fazer o número 2 e faz o número 2, pensando no número 2. Entende o que eu quero dizer? Amor é uma construção. Paixão, cientificamente comprovado, ela tem início, meio e fim. A paixão pode durar aí de 6 meses até 2 anos. Cada caso, várias circunstâncias são necessárias para você entender o que é paixão, não é. O amor já é algo de reciprocidade. O amor vai ter dia que você vai levantar de mau humor. O amor vai ter dia que você não quer ver a pessoa. E não porque você não ama a pessoa, porque você tá querendo ficar sozinho, você tá querendo ficar sozinha, você tá querendo ficar de boa. Então tem um respeito mútuo à sua individualidade, às suas necessidades, ao seu momento, que é a individualidade, né? De hoje eu quero ficar sozinho, eu quero ficar sozinha. E mesmo que você esteja num casamento, morando junto, ou tá casado, as regras são as mesmas. Gente, no processo de pandemia, eu tive mais uma... Gente, nossa senhora, eu tive muito caso.
de casais, no caso mulheres, que assim, eu não aguento meu marido. Mas há quanto tempo você tá com ele? Eu tô há 10 anos, eu tô há 20 anos, eu tô há 40 anos. E faz 6 meses que eu tô enclausurada com ele em casa, né? Por causa da pandemia. E eu não suporto. Por quê? Porque eu passei a maior parte do tempo dessa relação. A gente se via 2, 3 horas por dia só. Isso acontece muito. Por quê? Não aprendeu um com o outro a estar bem. A viver, a conviver. Então o que acontece? Não acontece. Simples assim. A relação, ela se desgasta muito rápido, porque não se conhecem. Não tem respeito um pro outro. Entende? Não tem respeito um pro outro. Então, dentro desse processo, eu preciso entender que o respeito é importante, o respeito mútuo. Do mesmo jeito que eu quero ser respeitado, o outro tem que me respeitar também. Eu tenho que respeitar o outro, perdão. Você é o seu relacionamento, que é um lema que eu venho batendo muito forte já há um tempo. A forma como você expressa, perdão, a forma como você vive os seus relacionamentos, o que né, é a forma como você se expressa na relação que você tem consigo mesmo. Então, se você acaba atraindo relacionamentos sempre tóxicos, é porque em algum nível, além de você permitir isso, mesmo que seja a nível inconsciente, em algum nível você está sendo tóxica com você, ou porque você merece que não pode ter algo melhor, ou porque você não muda seus comportamentos, você não vai atrás de autoconhecimento, enfim, aí tem vários tipos de situações que podem acontecer. Entende? Agora, quando ambos investem tempo na relação, no afeto, no cuidado, inclusive buscam entender as linguagens do amor, inclusive vai aparecer um vídeo aqui pra vocês, um card, pra vocês poderem ver depois como, né, o que são as linguagens do amor, como compreender as linguagens do amor, vai aparecer aqui pra vocês verem. Isso é importante, mas precisa de ambos. Uma relação saudável, uma outra característica de uma relação saudável é quando ambos estão com o mesmo objetivo de fazer essa relação crescer, de um com o outro crescer como casal. Então, se eu tô com uma pessoa, eu quero que essa pessoa ela cresça na vida pessoal, na vida financeira, na vida profissional, assim como eu quero que essa pessoa me apoie no meu crescimento. Como eu disse, tem que somar, tem que agregar. Se não tem soma, se não agrega, tem algo errado, tá em desequilíbrio. Outro ponto importante que a gente não pode esquecer, que é a base de quase todos os problemas que tem no relacionamento. Começa ali, que é a falta de comunicação. Ou melhor, não ter uma comunicação clara, honesta. Gente, comunicação, que aí eu tô falando de falar com assertividade, de escutativa, que é você parar e escutar, entende? A maior reclamação que a gente tem, ele não me escuta. Por quê? Porque nós temos a tendência, não é o celular que é o tarô, mas nós temos a tendência de quando a pessoa tá falando, a gente tá assim, ó, no celular. Viu? A pessoa começou a falar com você, se você tá ocupado, você fala, olha, me dá só um minutinho. Preciso resolver isso aqui. Mas se você pode... peraí, amor, põe o celular do lado, vira pra baixo. Eu sei que isso você não faz automaticamente, porque nós não estamos acostumados a fazer isso. Então é um novo hábito que você vai ter que criar. Então, cria esse hábito. Você viu que você tá conversando com a pessoa com o celular aqui? Opa, nossa, lembrei lá do que o Alex falou. Peraí, deixa eu colocar o celular aqui na mesa. Olha pra pessoa e tenha um tempo de qualidade de atenção com aquela pessoa. Isso é extremamente importante. Se não tem isso, gente, vai dar BO. O diálogo, ele não serve apenas pra gente resolver problemas. Ele serve pra gente construir conexão. Sabe aquela conexão de só de um olhar pro outro de já sei o que ele tá pensando? Já sei o que tá acontecendo. Ele não gostou, ele amou. Chega um ponto em que algumas pessoas têm uma dificuldade, por exemplo, de pedir desculpas dentro da relação. Né? De pronunciar, né? De verbalizar desculpa. Por N motivos. Só que com o tempo que você vai desenvolvendo essa relação com a pessoa, você entende que certos comportamentos que essa pessoa tem, depois de algum evento, por exemplo, né, de uma discussão, esse movimento é o pedido de desculpa dessa pessoa. Alex, mas a pessoa não tem que pedir desculpa? Talvez seria o melhor. Talvez é o que a gente queira, né? Quando a gente consegue verbalizar, é muito melhor.
Mas se eu entendo que por trás disso a pessoa tem uma dificuldade com perdão, e essa dificuldade pode ter vários níveis, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui, senão a gente vai desfocar do tema do vídeo. Mas, inclusive, se vocês querem que eu traga um vídeo falando sobre perdão no relacionamento, perdoar e ser perdoado no relação, deixa aqui nos comentários que eu trago. Inclusive, tem um livro do Gary Chapman muito fantástico, que é As 5 Linguagens do Perdão. Maravilhoso livro. Eu trago aqui pra vocês pra falar. Mas, enfim, como eu tava falando, você entende todo esse processo, a pessoa tem dificuldade com perdão, você essa atitude, essa forma de falar, é a pessoa pedindo desculpa. Isso é conexão. E isso só acontece quando você tem esse diálogo contínuo, quando você para pra prestar atenção na pessoa, quando você tem um tempo de qualidade. Tempo de qualidade, às vezes 1, 2 minutos de conversa, pronto, você já estabeleceu um tempo de qualidade podástico aí no meio. Entende? Quando nós temos uma comunicação clara, as necessidades, os sentimentos, as expectativas, elas são expressas por nós, por mim, pelo outro, sem medo de represália, de manipulação, de chantagem emocional. Tudo isso faz parte. Tudo isso são características que vão te gerar o quê? Segurança emocional. Tudo isso. Dentro de uma relação, se eu não tenho segurança, né? Tem algo errado. A relação, ela é um lugar onde você pode e deve ser vulnerável sem medo. Não tem jogo de poder. Não tem ameaças de abandono, né? Não tem usar a fraqueza do outro contra ele. O vínculo, sabe, ele é construído para acolher. Uma relação que tem esse vínculo de acolhimento é uma relação saudável. Mas quando a relação, ou as situações dentro da relação, elas são usadas como o passado, como eu falei no início do vídeo, para ferir, gente, não tem equilíbrio. Uma outra característica de relacionamento saudável é o equilíbrio entre a vida a dois e a própria. Como eu falei pra vocês, a individualidade, que era importante, né? Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu espaço, né? Olha, hoje o dia eu quero ficar com meus amigos, eu quero ficar mais sozinho, ou eu tô aqui no meu canto, eu quero só ficar no meu cantinho aqui hoje, eu quero fazer minhas coisas. Então, nós temos o nosso momento de fazer as coisas a dois, mas também tem um momento de fazer as minhas coisas sozinho. Seja ver amigos, seja ler um livro, enfim, qualquer outra coisa que seja, tá? Eu preciso ter esse equilíbrio entre aquilo que eu faço junto com a pessoa com aquilo que eu faço sozinho. Casais saudáveis, eles vão cultivar momentos juntos, mas também vão cultivar momentos separados. O excesso, né, de fusão, né, de contato com a pessoa, ele acaba sufocando. Por isso que muitas pessoas no processo pandêmico, né, que ficaram isoladas, elas não souberam lidar. Ah, Alex, mas elas estavam isoladas, não tinham o que fazer. Então, justamente porque elas estavam isoladas e porque não se conheciam, não tinham nem autoconhecimento, não tinham uma boa comunicação, é que não souberam lidar com um processo no qual fomos obrigados, graças a Deus, né, a ficar isolados. É isso. E aí, como eu não sei lidar com isso, eu me afasto, quebro o pau, faço besteira. E os alinhamentos, as nossas verdades, os nossos objetivos têm que estar alinhados. São essenciais. Isso não quer dizer que eu tenho que pensar igual a pessoa. Isso não quer dizer que se a pessoa torce pro Corinthians, eu tenho que torcer também pro Corinthians. Não. Isso quer dizer que eu entendo a opinião dela, respeito a opinião dela, desejos delas, o valor dela, porque eu sei que ela é diferente de mim. Só que os valores, como é que eu posso colocar aqui? Os valores centrais, como respeito, lealdade, honestidade, os acordos que vocês firmaram, eles, e a visão, claro, né, de futuro junto, eles precisam estar alinhados. Como eu já disse, eu já coloquei aqui em outro vídeo, não vou lembrar que vídeo que eu trouxe isso. Se você tá numa relação, nessa relação você não tem filhos, ou enfim, independente se você já tenha filhos ou não, de outro casamento, por exemplo, de outra relação.
e você entrou nessa relação e você não quer mais ter filho, e a outra pessoa que está com você, o desejo dela é ter filho, tem que ser repensado. Porque se você entrar nessa relação satisfazendo o gosto dela, porque ela quer ter filhos e você não quer perder isso, e você não está realmente alinhado com essa questão de ter filhos, este evento ele vai pesar lá na frente no relacionamento. Gente, pode ser que você mude de ideia, claro que pode. Então, às vezes é melhor, mesmo eu amando, eu falar, olha, você quer ter filhos, eu não quero ter filhos, eu já tenho, não quero passar por isso de novo. Eu amo você, mas também não tô preparado para conceder isso. Então, eu te liberto. Né? Te liberto até parece que é preso, né? É uma frase que a gente usa nas constelações, né? Vamos cada um para um canto. Vai doer, vai ser chato. Mas porque eu te amo, eu quero ver você feliz. E se para você é importante ter filhos, você precisa achar alguém que realmente tenha o mesmo desejo, que as verdades, os desejos, os objetivos estejam alinhados. Isso tudo, eu falei aqui, e muito mais, caracteriza um relacionamento saudável. E você? Vive um relacionamento saudável? Se esse vídeo fez sentido, se te ajudou, deixa o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você sabe que vai fazer, que vai ser interessante para ela ver essa mensagem. E a gente se vê no próximo vídeo. Até breve. Um beijo no coração, fiquem com Deus e que a paz esteja com vocês. Toda a minha paz. Valeu!